Glória a Deus. Nós seguimos a nossa conversa esse mês sobre o tema Mesa no Deserto, né? Começamos uma conversa esse mês, né? Sobre perto está o Senhor. Nosso tema é esse, perto está o Senhor. E nós estamos fazendo uma jornada, né? No Antigo Testamento, lendo alguns textos do Antigo Testamento e revisitando a história do povo de Israel, tirando lições que o Senhor tinha para ensinar para aquele povo e pegando essas histórias e o contexto que eles estavam vivendo e lendo, ajustando isso a partir do olhar de Cristo ou dos apóstolos do Novo Testamento. Então, essa é uma maneira da gente estar reforçando para a igreja a necessidade de, quando lermos o Antigo Testamento, nós precisamos sempre ler ele e passar o Antigo Testamento pelas lentes do Novo Testamento, pelo olhar de Jesus, pelo olhar dos apóstolos. O que os apóstolos, o que Jesus falou sobre esses assuntos? E por que isso é importante, irmãos? Porque o Antigo Testamento, ele traz a revelação da palavra de Deus, ele traz a revelação de Deus ao povo de Israel numa dinâmica e numa linguagem específica. Para vocês terem ideia, nós lemos alguns textos, por exemplo, que Deus é apresentado para Israel como, Deus é conhecido por Israel como o Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos? O Senhor da guerra. E guerra é guerra. O povo de Israel ia guerrear com outros povos, era cabeça voando, braço voando, tripa para todo lado, sangue para todo lado. E esse era o Senhor dos Exércitos. Espera aí, mas que Deus! E o Deus fofinho, rosinho, bonitinho, né? O Senhor dos Exércitos era esse contexto de conquista, de terras, de embate entre povos, era isso que tinha. E o Senhor era o Senhor que socorria o povo dele. Então ele era apresentado assim. E hoje, quando você dizemos que o Senhor é o Senhor dos Exércitos, você pode pegar um texto, por exemplo, do Antigo Testamento e ler lá que o Senhor derrotou os seus inimigos, humilhou os seus inimigos. E tem até um hino, né? Uma música que a gente não canta mais aqui há muitos anos, mas a letra fala assim: alcancei meus inimigos, como é que é? Encontrei meus inimigos e os derrotei. Tipo assim, é mais ou menos assim, eu esbagacei, arrebentei, né? É mais ou menos assim. E é um salmo bonito, né? E ele fala sobre guerra, sobre esse negócio de superar o inimigo. E nessa sociedade louca que a gente vive, polarizada, onde as pessoas abraçam ideologia com amor e paixão que deveria abraçar o Evangelho, abraça as ideologias, começa a estranhar os irmãos, e vira uma guerra, vira uma disputa, né? E às vezes alguém ainda fala com o nome, usando o nome de Deus, em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou vencer esse inimigo. O inimigo é o irmão de sangue dele, é o irmão de fé, porque é de outro partido, ou coisa do tipo, né? Ou aquelas linguagens de guerra, né, entre os irmãos. Enfim, a gente precisa ler o Antigo Testamento a partir do que Jesus e os apóstolos nos ensinam. Há outras práticas no Antigo Testamento, irmãos, que tem a ver com ritos do templo do Antigo Testamento. Então tem sacerdote, tem altar, tem holocausto, tem sacrifício, tem oferta, tem levitas. E hoje? Hoje não tem templo, isso aqui é um prédio, não tem altar, o altar é o coração, não tem sacrifício, porque Jesus já fez na cruz. Então, às vezes alguém pega aquelas leituras do Antigo Testamento e lê ela e transporta para o dia de hoje com uma mentalidade de magia. Magia é, eu vou fazer isso e vai dar certo. Por exemplo, 7 mergulhos do Naamã. Então, vou fazer aqui a campanha dos 7 mergulhos do Naamã. Alguém pode receber a bênção de Deus fazendo isso? Pode, porque isso tem a ver com uma particularidade, individualidade de alguém com o Senhor. E pode. Mas eu devo ensinar isso aqui? Não. Por quê?
Porque o 7 mergulho do Naamã foi uma coisa específica para ele naqueles dias. Mas eu posso transportar isso para hoje com a sensação de magia na minha cabeça. E eu vou fazer 7 banhos em alguém aqui. Vem 7 banhos do Naamã que você vai conquistar. Só tem que deixar uma oferta. E a gente vai dar o banho em vocês. Para algumas pessoas, a pessoa vai receber a bênção, porque ela creu, fez um propósito muito particular com Deus. Mas esse é o padrão que nós encontramos nos apóstolos e em Jesus? Não. Então o banho de Naamã ficou para trás, a gente fica só com batismo nas águas, tá bom? E oração, ora um pelos outros e o Senhor vai curar. Ok, irmãos? Ficou claro isso? Então nós estamos fazendo esse caminho no Antigo Testamento e ajudando a desmistificar essas magias que às vezes alguém tem fazendo a leitura do Antigo Testamento. Mas nós temos lições ricas que são para os nossos dias e devem ser aplicados no nosso dia a dia. E a nossa base hoje é o Salmo 145. Salmo 145, Salmo de Davi, onde ele faz uma louvação a Deus. Salmo 145. Eu vou ler com você aqui o texto do Salmo 145, mas o Davi faz uma louvação a Deus. Deixa eu ler com você. Cântico de louvor, davídico. Vamos ler? Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Preste atenção nas palavras. Bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu falarei das tuas grandes obras. Olha que ele vai dizendo o que as gerações vão dizer e o que ele vai dizer. É um diálogo. Ele está ensinando outros a fazerem e ele também responde à voz daqueles que falam. É esse movimento que nós falamos no mês passado, sobre o que passamos para os nossos filhos, e eles então falam porque aprenderam conosco, e quando eles falam, nós também testemunhamos da fidelidade de Deus. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente, transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é eterno e o teu domínio permanece para sempre, de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti e tu lhes dá o alimento no tempo devido. Abre a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas todos os ímpios destruirá. Com os meus lábios, louvarei o Senhor, que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo o sempre. É um salmo de louvação.
o salmista aqui, irmãos, ele não está emocionado porque recebeu uma bênção. Sabe quando a gente recebe uma bênção e sai cantando, assoviando, dando glória a Deus? Oh, Deus é maravilhoso, tá? Aí tropeça, toma um tombo, cai, arrebenta o braço, sai desgraça, cadê o anjo de Deus para me socorrer? Não, ele não está nessa bipolaridade, vamos chamar assim, né? Que hora está dando glória a Deus, hora está dizendo onde está Deus. Ele faz uma louvação consciente. A louvação que ele faz consciente, ela é consistente, ela é fundamentada no relacionamento que ele tem com Deus. Ele se relaciona com Deus e ele louva ao Senhor pelos atributos que Deus tem e não fala nada dele mesmo. Ele só fala de como ele reconhece quão grande é o Senhor, quão bom é o Senhor. Ele reconhece a grandeza de Deus e fala de alguns atributos do Senhor. Ele fala de coisas que o Senhor fez para ele e para o seu povo. E quando ele vê essas coisas que Deus fez para ele e para o seu povo, ele identifica bondade, retidão e justiça de Deus. Deus é bom, justo e reto. Deus é bom, no sentido de que ele manifesta, uma das linguagens que a gente usa, por exemplo, para falar da bondade de Deus, é graça. Quando eu falo de graça, fica claro para você? Graça. O que é graça? Graça é não mérito. Mérito é o que eu consigo pelo meu esforço, pelo que eu faço. E graça é o que eu consigo sem merecer, sem fazer o esforço. E mesmo eu me esforçando, eu sei que aquilo que eu recebi vem de fora, não está dentro de mim. É graça, é bondade. Onde vemos a bondade de Deus? Uma das maneiras é na manifestação da sua graça. Por exemplo, alguém está doente e recebe uma oração, e a doença vai embora. O nome disso é graça. Não é porque a pessoa deu oferta, não é porque ela fez sacrifício, não é porque ela subiu a escada ajoelhado, não é porque ela desceu a ribanceira rolando. Ela é graça, ela recebeu sem merecer. Isso é graça. A graça aponta para a bondade de Deus. Você já recebeu graça de Deus sobre a sua vida? Então Deus é bom? Deus é bom. Olha, estou respirando. Eu acordei essa manhã, eu consegui dormir de noite. Eu levantei, acordei, tomei banho, me troquei. Estou andando. Quem está me sustentando? É que eu comi bastante no dia anterior, eu fiz exercício. Não. A graça de Deus está me sustentando na vida. Se a graça dele falhasse, para o ar, para o coração, o corpo para de funcionar, as coisas vão se degringolando. A graça de Deus mantém eu e você vivo. Eu e você levantamos a mão, e nem isso poderíamos fazer se não fosse a graça de Deus. Mas a gente faz isso tudo tão naturalmente, que às vezes esquecemos que isso é graça e bondade de Deus, e ficamos chateados por alguma coisa que Ele não nos deu ainda. Mas podemos louvar o Senhor pela sua graça, que só nos mantém na vida para ficar bem no básico. Amém, irmãos? Deus é bom, Deus é reto. Você é reto? Você acha que você é reto? O pedreiro, ele usa uma linha chamada, e um ferro embaixo que chama prumo. Já ouviu falar disso? Prumo, que é para medir se uma parede está reta. Não é isso, o Erasmo? Prumo. O Erasmo é especialista nisso. O que é prumo? É isso, para ver se está reto, está alinhado. Sem prumo está lascado, irmão, diz o filósofo Erasmo ali. Agora eu pergunto para você, se alguém pegar o prumo do que é correto, do que é bom, do que é justo e pôr na sua vida, esse prumo vai encontrar você reto ou vai encontrar algumas coisas, o prumo não vai se adequar a você? O que você acha? Você é reto? Nós não somos retos. Retidão tem a ver com juízo adequado, juízo correto. Olha que coisa, eu e você, por exemplo, que somos pais, nós vemos alguém fazer o mal e falamos, essa pessoa tem que ir para a cadeia, tem que ser preso mesmo, e a justiça tem que ser cumprida, e tá ok, é isso mesmo. E alguns você fala assim, que essa peça devia morrer.
Aí você pega aquela peste que devia morrer, vai perguntar para a mãe dele: o que você acha dessa peste? Deve morrer? Ela: não, meu filho. Mas olha o que ele fez. Mas é meu filho. Mas ele matou, mas é meu filho. Ele roubou, ele é meu filho. Ele tem que corrigir, tem que prender, mas é meu filho. Ama. E a pessoa pode continuar fazendo até mais algumas coisas, e às vezes essa mãe vai dizer assim, você diz, mas o que você acha que deve fazer com ele? Qual punição que ele deve receber? Prisão perpétua? Ah, não. Como é que é o coração da mãe nesse sentido? É reto? É amoroso, mas é reto? Tem muito amor, ela está pronta para... E eu falo da mãe por conta da ênfase do tema mãe, mas isso serve para o pai também, certo, pais? Certo, mães? É lógico, é assim, né? A mãe está pronta para morrer pelo filho. Por quê? Porque ela ama. Mas às vezes na aplicação da justiça, ela não é reta. Porque o amor desequilibra a retidão. Está entendendo? Em Deus não tem desequilíbrio. Ele ama, mas ele é reto. Ele aplica a justiça que ele mesmo estabeleceu. A Bíblia diz também que Deus é justo. Justo é no sentido de que ele estabelece leis. Então, ele estabelece leis. As leis que ele estabelece é para a vida. Então, as leis que ele estabelece mostram o quanto ele é justo. O quanto ele é reto. Na justiça dele, ele aplica essas leis. Nós vemos de novo a retidão dele, quando ele aplica a lei, punindo quem deve ser punido e agraciando quem deve ser agraciado. Então Deus é justo, reto e bom. Quando eu leio esse salmo, o salmista usa uma série de outras linguagens para falar desses atributos de Deus, como Deus é justo, reto e bom. Eu acho que Deus é justo, reto e bom. Eu leio na Bíblia que Deus é justo, reto e bom, mas eu não sei o quanto disso está impregnado dentro de mim. Eu não sei o quanto disso está dentro da minha célula, do meu sangue, do meu cérebro, do meu corpo. Em outra linguagem, eu ainda não sei o quanto disso eu encarnei dentro de mim. A ponto de, quando alguma coisa acontece, eu não ficar revoltado com Deus, porque eu achei que Ele não foi bom. Algumas coisas acontecem... Desculpa, irmão, hoje eu ia até cantar hoje, mas não vou cantar porque minha voz não está tão boa. Ó, irmão dando glória a Deus ali. Então, quantas coisas acontecem comigo e com você, e nós temos uma reação como se Deus não tivesse sido bom? Já aconteceu isso com você? Quantas coisas acontecem conosco que nós temos uma reação como se Deus não tivesse sido reto? A gente chega a dizer assim, ô Deus, faz justiça. É muito cara de pau chegar para Deus e falar para Ele fazer justiça. Mas a gente é cara de pau, a gente faz isso. O que nós estamos dizendo para Ele? O Senhor não está sendo justo. Certo ou não, gente? É que nós somos polidos. A gente não fala desse jeito. Mas a gente acha que Deus não está sendo justo. E bom? Bom, Deus é bom quando o negócio é comigo. Quando é com o outro, Ele não é tão bom assim. Por exemplo, você vê alguém que não é tão gente boa quanto você, se dando melhor do que você. Você fala, parabéns, Deus te abençoe. E na oração você fala, Deus está de brincadeira. Eu que sou gente boa, que faço certo, não é isso ou não? Nós não estamos falando para Deus diretamente, mas nós estamos dizendo a Deus, eu sei que o Senhor é bom, justo e reto, mas eu não sei o quanto disso já me convenceu na minha natureza, nas minhas entranhas, no meu corpo, na minha mente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Eu gosto de usar o termo assim, encarnar. Quanto disso eu e você estamos encarnando? A ponto de... Eu ia visitar o Erasmo no hospital. E ele estava internado, não pode se mexer, não pode sair, o hospital pegou fogo, ele não podia correr, o negócio só benção sobre benção. E eu chegava lá, Erasmo, como é que você está? Tá, graças a Deus, estou bem, pastor. Deus é bom comigo, Deus tem sido bom. Eu ficava pensando, esse irmão está ficando crente mesmo. Porque ele bateu na trave, irmão. Vê um AVC não, um infarto,
né? Ele bateu na trave e voltou no hospital. Toda hora chegava um para falar: ó, você está no bico, você está na linha de divisória. E chegava: como é que você está, irmão? Graças a Deus, estou bem. O que é isso, irmãos? Ele está sentindo a graça de Deus sobre ele. Isso é encarnar a consciência, ser convencida de que Deus é bom. Mas você pode morrer. Ele teve um sonho, falou para mim. Eu falei: rapaz, esse sonho, sei não. Esse sonho que você teve, parece que o Senhor está mandando os anjos falar assim: quem chegou? Mas olha o irmão aqui, ó, o Senhor poupou ele, está aqui conosco, glória a Deus. Os anjos vão ter que esperar um pouco, glória a Deus por isso. Mas alguém pode estar nessa situação e estar dizendo assim: ô Deus, eu fiz campanha, eu fui no culto, eu ajudei, eu arrumei, eu construí, eu reformei. Você está entendendo, irmão? Quanto disso eu e você estamos encarnando? Diga comigo: Deus é justo, Deus é reto, Deus é bom. E isso é assim, irmão, ainda que não faça muito sentido para você. O salmista está numa louvação. O que é louvação? Ele não está animadinho, emocionadinho, ele está celebrando ao Senhor, dizendo: Deus é justo, Deus é reto, Deus é bom. Ele está falando do relacionamento dele com Deus. Ele tem relacionamento com Deus, ele se relaciona com Deus. O livro de Oséias, o texto nos ensina assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Conhecimento lá, entenda-se assim: conhecimento igual relacionamento. Não é conhecimento, intelectualidade, razão. É relacionamento. É sim conhecer as Escrituras, mas é se relacionar com Deus nas Escrituras. Então o salmista, ele está numa louvação, por quê? Porque ele se relaciona com Deus. Ele pode estar na situação que for, ele está dizendo: Deus é bom. Você vai pesquisar esse conteúdo, você não vai achar contexto sobre esse salmo. Mas quando você estuda o salmo, você entende que ele está falando da caminhada dele com Deus. Ele está dizendo: eu caminho com Jeová, Yahvé. Yahvé é bom, Yahvé é justo, Yahvé é reto. Ele chama isso de misericórdia, de milagre, de bondade, de salvação, de graça. Ele vai dando outros nomes para esse atributo principal de Deus. Ele fala de Deus como quem nós podemos compreender que Deus é. Deus é o totalmente outro. Deus é o inacessível. Deus é o oposto de mim e de você. Deus não se parece conosco, nem nós com Ele. Quando a Bíblia fala de imagem e semelhança, é de outras coisas que ela está falando, alguns atributos naturais que nós temos, como razão, consciência, autoconsciência, vontade, alegria, tristeza. Mas nós não somos como Deus. Quem é o teu Deus? Nós aprendemos em agosto sobre o Deus presente. E quando se revela para o povo dele, ele é tão grande, tão extraordinário, tão totalmente outro, que ele usa a linguagem para falar com Moisés e diz assim: eu sou o que sou. Eu sou o que sou eu sou o que for necessário que eu seja para você, mas você nunca vai me conhecer, embora a gente vai se relacionar. Deus quer se relacionar com o povo dele, e quanto mais eu me relaciono com ele, mais eu conheço a Deus. E quanto mais eu conheço a Deus, a vida dói menos, a vida é menos sofrida, a vida é menos angustiante. Preste atenção, há centenas de vozes dizendo para você o que você tem que receber, o que você tem que ter, o que você tem que ganhar, o quanto você merece, o quanto você é bom, o quanto a vida é injusta, e a vida é injusta mesmo. Mas como isso afeta a mim diferente quando eu me relaciono com Deus, e eu entendo, vou encarnando essa verdade de que Deus é justo, reto e bom. Como vai você? Eu lembrei um irmão dizendo assim, há muitos anos atrás: como você está? Ele disse assim: aprendi a responder assim: melhor do que mereço. Como você está? Estou bem, melhor do que mereço. É alguém que está testemunhando sobre a graça de Deus, amém, irmãos? A graça de Deus nos faz receber mais do que o que nós merecemos.
Esse Deus é o totalmente outro. O texto de João, capítulo 15, versículo 16. João 15, 16 nos diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi a vós, para irem, darem fruto, o fruto que permaneça, a fim de que tudo o que o Pai dê a vocês, o que pedirem em meu nome. Esse Deus que é o totalmente outro, ele se revela ao povo dele. E por que ele tem que se revelar? Porque ele é o totalmente outro. Eu insisto nessa frase, na verdade ela não é minha, é de um grande teólogo do final do século XX, século XIX, começo do século XX, Karl Barth, muito conhecido, você pode estudar sobre ele. Ele fala de Deus sobre o totalmente outro, e para mim faz todo o sentido do mundo. Por quê? Porque ele não é nada parecido comigo, não tem nada que me identifique com ele, em tudo que eu vejo, ele é o absolutamente outro. A linguagem que nós encontramos no Antigo Testamento, usado por Moisés, pelos escritores, é que ele é o Deus santo. Santo é inacessível. De novo, santo, entenda-se, santo igual perfeito. Eu recebo santidade de Deus na minha vida, e isso muda a minha natureza. Por isso que a Bíblia chama eu e você de santo. Mas eu não produzo santidade, eu experimento santidade de Deus. É alguma coisa de Deus em mim que muda a minha natureza e não glorifica a mim, glorifica a Ele. Então Deus é santo, Ele é perfeito, e eu estou em aperfeiçoamento. Qual o nome disso? Santificação. Então eu estou num caminho de santificação, eu estou num caminho de aperfeiçoamento, eu estou recebendo santidade de Deus. Por quê? Porque Deus me chamou para eu ficar parecido com Ele. Deus me chamou para me impregnar da santidade dEle, para que eu fique parecido com Ele. Por que Ele vai ficar feliz? Não, Ele é bem feliz sem eu também. Mas é porque isso faz bem para mim, para minha família, para os que estão ao meu redor, para a sociedade, para o mundo que eu vivo, e me prepara para finalmente eu estar integralmente com Ele, assim como Ele é, totalmente santo. Agora eu poderei estar com Ele. Por quê? Porque Ele foi me lavando, me santificando, me preparando, me transmitindo santidade para mim. Nós chamamos isso de santificação. Por isso que o discípulo de Jesus, ele caminha num caminho de santificação. O que é isso? Hoje eu sou um pecador faixa preta. Amanhã eu sou um pecador faixa... Qual faixa que é, Juscelio? Antes da... Branca já está bom. No meio do caminho. Eu sou o preto, deve ter um roxo, um amarelo, cinza, lilás, alguma bronze, sei lá, uma coisa assim. Eu vou me santificando, me santificando, até chegar no faixa branca, que é o contrário então, né? Deus vai me santificando. O salmista, ele está fazendo uma louvação ao Deus que é totalmente outro, mas ele está encarnando esse Deus, a bondade de Deus, a retidão de Deus, a justiça de Deus. Ele está em santificação, e ele então celebra ao Senhor. Ele começa a falar, por exemplo, não vou falar disso hoje, mas ele fala, por exemplo, do reino de Deus. Ele fala, Ele é rei, e o seu reino permanece para sempre. O Davi é rei, ele é o dono da boca. Nossa, que coisa horrível, né? Essa foi feia demais. É que dono da boca eu não queria dizer boca que eu é usado hoje, né? Dono da bola, isso. Ele é o dono da bola. Ele é o rei. O Davi é rei. As pessoas chegam diante dele, toma cuidado para falar com ele. Não entra na presença dele sem ser anunciado, sem ser chamado. Nem as esposas dele. Outra coisa horrível. Mas depois eu falo disso. Mas não podia entrar diante dele. Ninguém podia entrar diante dele sem ser anunciado, porque ele é rei. Mas quando ele está diante do totalmente outro, ele se prostra e diz assim, o teu reino é eterno, o Senhor é rei, o teu reino é eterno.
Sabe o que é isso? É deslocar a cabeça, a mentalidade do que a sociedade diz que você é, e você reconhecer quem você é de verdade diante do Senhor. O Senhor é Rei, o teu reino dura para sempre. O Senhor seja louvado, bendito o nome do Senhor para sempre. E você, quem é, o Davi? Eu sou o cocô do cavalo do bandido. Eu não sou ninguém, eu não sou nada. E como que você pode falar tudo isso desse Deus totalmente outro, que não tem nada a ver com você, que é o absolutamente diferente? Aí ele dá uma pista para mim e para você. Ele diz, versículo 17, o Senhor é justo em todos os seus caminhos, e bondoso em tudo o que faz. Posso ouvir um amém? Aprendi isso esses dias. O outro é, vamos aplaudir de pé. Aí ele diz assim, o Senhor, vamos ler, leia comigo aqui, irmãos, versículo 18. Versículo 18, queria que você lesse comigo. Perdão, é o Salmo 145, 18. Desculpa, Mirela. Eu não dou endereço, né, irmãos? Como é que eu vou? Salmo 145, 18. Vamos ler junto? Entenda o que você está lendo, presta atenção. Vamos juntos. O Senhor está perto de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. O Senhor está perto. O Senhor está perto, irmãos. Aprendemos no mês de agosto a respeito desse Deus que é o grande, eu sou o que sou. Nós falamos isso com a igreja. Eu sou o que sou. Aprendemos em setembro que ele é mesa no deserto. O que é isso? É o deserto da vida. Depois do Éden, irmãos, depois do Éden, todos nós somos recebidos pelo deserto. Éden, jardim de Deus. Fora do Éden, deserto da vida. Por quê? Onde não tem Deus, é deserto. Há uma série de outras analogias que os irmãos fizeram e está correta. Eu só estou propondo alguma coisa que tenha um outro caminho. Eu saí do Éden, eu estou no deserto. E quem é a minha mesa no deserto da vida? Deus. Deus é a minha provisão. Onde ele não está? Não, ele está em todos os lugares. Mas o salmista está dizendo, perto está o Senhor. O Senhor está perto de todos, irmãos. Sim, ele está perto de todos. Ele é bom para com todos. Mas parece que não é todos que sentem a sua bondade. Não é todos que percebem a sua misericórdia, não é todos que percebem a sua retidão, mas, pior ainda, não são todos que sentem a sua presença. Dois discípulos estão a caminho de Emaús. 2 discípulos estão caminhando tristes pela notícia de que o mestre havia morrido, foi crucificado e foi sepultado. Eles estão voltando na jornada deles, indo para uma cidade de Emaús. Um estranho chega perto deles e começa a conversar com eles, e à medida que o estranho vai conversando, o coração deles vai aquecendo, a tristeza vai indo embora, eles vão ficando animados, e eles usam um termo assim, o nosso coração arde, ou seja, o coração deles está sendo ressuscitado, está recebendo vida de novo, está recebendo vida de novo. E aquele estranho segue com eles até que a conversa está tão boa que eles têm que parar. E aí o estranho vai seguir a conversa. Eles falam, não segue não, fica com a gente, você é um cara bom de conversa, é bom te ouvir. Aí o estranho fica com eles um pouco. E eles falam, vamos fazer uma refeição, coisa de amigos, senta na mesa, é na mesa que há comunhão. E eles vão orar. E aí o estranho dá graça. Quando o estranho dá graça igual o mestre. O estranho falou igual o mestre. Os olhos deles se abrem, e quem era que estava com eles? O mestre. Mas eles não percebiam. É estar junto e receber o que o Senhor tem, mas sem perceber que o Senhor está conosco. O salmista está nos ensinando sobre esse caminho. Perto está o Senhor de todos. Quem são esses todos? Todos os que o invocam em verdade. Então alguém pode invocar o Senhor em mentira? Ou não verdade?
Alguém pode invocar o Senhor de boca para fora? Nós estudamos o Salmo 78, né, o mês passado. Vamos ler comigo lá, irmão? Salmo 78. Versículo 35, Salmo 78, 35. Deixa eu ler com vocês. Posso ler aqui, irmãos, enquanto vocês vão achando aí na sua Bíblia? Salmo 78, 35. Ouça aqui. O povo de Deus lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que o Altíssimo era seu Redentor. Eles lembravam-se. Ouça isso. Eles lembravam-se. Quando? Quando eles recebiam um agrado de Deus. Deus fazia um cafuné neles. Eles falavam, Deus é minha rocha. Recebia outro cafuné. Deus é a minha luz. Em Deus eu estou sustentado. Aí você fala, eita, crente bom. Aí vem o versículo 36. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. Mas alguém pode enganar Deus? Não, mas a gente acha que engana. O salmista poderia dizer assim, com a boca o adulavam, com a língua se enganavam. Mas o salmista ele é mais firme, mais duro. Ele está dizendo, eles estão querendo enganar a Deus. Versículo 37. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Que povo é esse? É o povo que está dizendo, Deus é a minha rocha, sou crente até debaixo d'água, sou crente, você crê em Deus? Vixe, você tem fé em Deus? Nossa Senhora, se tem. Calma, essa fé toda não está me cheirando coisa boa. Menos. Eu e você estamos sendo humilhados pela vida. E na vida nós encontramos o Salvador. E o Salvador está nos ensinando que Ele é o totalmente outro, mas está nos alcançando. E está mudando o nosso coração. Porque nós costumamos, às vezes, como salmistas, quando eu digo nós, irmãos, se vocês quiserem eu posso falar nós, eu posso falar eles, porque fica mais leve para nós. Eles tinham um coração duro, eles mentiam, eles não tinham integridade, ou assim, às vezes nós reagimos assim, não é, irmãos? Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam, o coração deles não era sincero, não foram fiéis ao Deus da aliança. Eles recebiam bênçãos de Deus, mas eles não tinham a presença de Deus. Não sentiam a presença de Deus. O salmista no Salmo 145 sente a presença de Deus. É o Deus que se dá ou se não dá, o salmista diz, Deus é bom, Deus é reto, Deus é justo. Voltando para o Salmo de novo, Salmo 145, o Senhor está perto de todos os que o invocam em verdade. O salmista está falando de invocar a Deus com inteireza, com o coração inteiro. Eu invoco a Deus com integridade. Eu aprendi alguns anos atrás uma palavra que eu achei muito bacana, que fala sobre integridade. Isso foi num curso que a gente estava participando, e um dos irmãos definiu integridade assim. Ele fala assim, integridade, e eu gostei muito e guardei isso para mim. Integridade é o que nós somos no escuro. O que é integridade? É o que eu sou no escuro. É o que eu sou quando eu estou sozinho, quando ninguém está me vendo. Isso é integridade. O que é ser íntegro? É o ser inteiro, é o ser completo. O povo de Deus naquela época buscava Deus, e ele diz assim, você vai me buscar. Jeremias, usando a boca de Jeremias, ele fala, vocês vão me buscar e vão me encontrar. Quando me buscarem, então dá para buscar Deus com o coração pelos pedaços? Dá. Às vezes o nosso coração está na sensibilidade, na pele. Às vezes o nosso coração está numa dor, numa necessidade. Às vezes o nosso coração, nesse sentido, significa só essa periferia da vida. Eu estou sentindo Deus, ou eu quero glorificar Deus, enquanto Ele está me dando alguma resposta. Só que a nossa sociedade ensina isso.
O discurso consumista da nossa sociedade ensina isso. A nossa sociedade ela é consumista por natureza, ela é estimulada, aliás, a isso. E a gente está feliz quando tem, a gente está feliz quando acessa, a gente está feliz quando consegue. E quando não consegue? Fica triste, chateado. A gente consome o tempo todo. E esse consumo, ele vem com a mensagem junto. Isso vai te fazer feliz. Hoje, por exemplo, com as mídias sociais, o consumo é até de rede. E isso tem produzido vício em muita gente. Gente viciada em computador, em celular, em computador, em tecnologia. Por quê? Porque isso dá prazer. E dá. Não é que não dá. Dá. O problema é que a mente vai recebendo essas cargas de prazer e depois não tem nada mais que substitua essa carga de prazer. Está na mesa com a família, não dá a mesma carga de prazer do que está no celular. Está namorando, não dá a mesma carga de prazer do que está no celular, nem trabalhando, nem passeando com os amigos, nem desfrutando da natureza, nem caminhando, só olhando para a vida. Por quê? Porque a carga de prazer que a tecnologia traz para nós é outra. Só que essa carga de prazer traz mensagem. A mensagem é: você vai ser feliz, você vai conquistar, você vai ter, você vai conseguir. E quem vai te dar tudo isso? Para quem crê em Deus, fala Deus. Para quem não crê em Deus, fala minha própria força. Para quem crê em Deus, fala: ô Deus, você não está me dando. E aí? A bênção é boa, é grande quando eu recebo um cafuné de Deus. E quando não? Não vou mais no culto, não vou mais servir a Deus, não vou mais fazer a obra, não vou mais nada. Por quê? Porque, olha a minha caminhada. Tem gente que fala ainda assim, depois que eu comecei a servir a Jesus, parece que as coisas pioraram. Se fosse assim, eu continuava lá onde eu estava. Ora, quem disse para você que Jesus é um garçom, que te chamou para te atender, meu amo, meu Senhor? Não, Ele nos chamou para comunicar a natureza dele em nós e produzir em nós o que a tecnologia não pode produzir, que é paz, segurança, vida eterna. Deus está perto de quem? Dos que o invocam em verdade, com integridade, sem máscaras, sem maquiagem. Nós temos dois exemplos na Bíblia. Deixa eu ler um texto de Atos com vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos 13, versículo 21, diz assim: então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. O Saul, irmãos, ele estava dentro do padrão ele era o top 10 das redes sociais da época, beleza? O padrão era, o rei tinha que ser altão assim, bonitão, fortão. O rei tinha um padrão, um jeitão. Esse era o estereótipo de rei. Aí o povo pede para Deus: ô Deus, o Senhor é gente boa demais, mas a gente quer um rei. O Deus fala assim: mas eu já sou o rei de vocês. Vocês lembram que o Davi está cantando e fala: o Senhor é o meu rei, e o seu reino dura para sempre? Quem está falando é o rei Davi. Mas antes do rei Davi, o povo não quer Deus como rei. Eles querem um rei como a sociedade. Todo mundo tem um rei. Só nós que não temos um rei. Sabe essa coisa das mídias? Dizendo como é que você tem que andar, como é que você tem que viver, como é que você tem que vestir, como é que você tem que falar, como é que você tem que ser. Mas a palavra de Deus diz outra coisa. Mas a palavra de Deus, a palavra de Deus. Calma, menos. Vamos para a mídia. Aí as mídias diziam assim: toda nação boa, forte, bonita, tem um rei bonitão, grandão, bacana. Tipo Tom Cruise quando era mais novinho. Tem uns caras novos agora que eu não conheço, então vou falar da minha referência antiga. Bonitão, forte, não grandão, mas o rei Saul. Aí aparece o Saul, eles falam: é esse cara, é lindo. Olha o jeito dele andar, o ombro dele. Tipo o Álvaro, assim, imagina o tamanho do Álvaro ali, ó. Peitudo, assim, grande, fortão, cabeludo. Aí esse é o nosso rei.
E Álvaro, eu não devia ter usado você como exemplo. Porque eu falo assim que ele reinou por 40 anos. Versículo 22. Depois de rejeitar Saul. Quem rejeitou Saul? Deus. E por que Deus rejeitou Saul? Porque o Saul era tudo o que as mídias diziam que ele tinha que ser, menos íntegro. O Saul tinha um pouco disso. Ele gostou tanto do que as mídias diziam que ele tinha que ter, que ele encarnou o que as mídias ensinavam, não encarnou o que a palavra de Deus ensinava para ele. E ele passou a ser um falso. Um quê? Um fake. O Saul era fake. Tinha todo o jeitão de servo de Deus, mas era fake. Deus rejeitou o fake, irmãos, Saul, porque ele não era íntegro. Ele queria como que enganar a Deus, e Deus não se engana. Quando nós lemos o salmista Davi dizendo que Deus é o totalmente outro, não é porque Deus é amostrado, como diz o Silvio, é porque Deus está nos ensinando quem Ele é e quem nós somos. Você é quem você é. Eu sou quem eu sou, e Deus é Deus. Deus é santo, Deus é justo, Deus é reto. Se eu entender isso, irmãos, eu já não julgo você pelas besteiras que você faz, porque eu faço as minhas. Se eu entender isso, eu não vou adiante de Deus dizendo o que Ele tem que fazer, porque eu não sei dirigir direito a minha vida. Se eu entendo isso, eu não vou jogando na cara de Deus quanto Ele é injusto e como que eu vou mostrar para Ele o que Ele precisa fazer para corrigir o mundo. Por quê? Porque eu faço parte do mundo que está torto e eu estou ajudando a entortar o mundo. Nós vamos diante do Senhor com outra postura. Nós vamos íntegros, dizendo aqui, Senhor, quem sou eu? O Senhor me conhece. Você já orou assim a Deus? Ou você está orando assim, Senhor, o Senhor sabe como eu me preparei, como eu estudei, como eu vou no culto. Está lá, Senhor, a carteirinha lá de dízimo está tudo preenchido, eu dou minhas ofertas, eu faço campanha. Como é que está sendo a nossa oração? Sabe aquela oração que você chega diante de Deus e está bravo com os seus inimigos, e você fala, Senhor, o Senhor sabe, os meus inimigos, meu chefe, meu patrão, meu diretor, as pessoas que estão, e você vai dizendo para Deus sobre essas pessoas, e como que você é o gente boa. O versículo diz assim, continua dizendo assim, versículo 22, depois de rejeitar Saul, Deus levantou Davi como rei, sobre quem testemunhou. Quem testemunhou de Davi? Deus. Encontrei em Davi, filho de Jessé, homem, vamos ler lá? Encontrei Davi, lê comigo, gente. Encontrei Davi, Davi não era perfeito. Davi era um homem como eu e você. Mas Davi desde cedo começou a se relacionar com Deus. E absorver graça de Deus, e retidão de Deus, e justiça de Deus, e santidade de Deus. Ele começou a experimentar Deus. E ele entendeu logo cedo que esse negócio de andar de máscaras não é bom, nem dentro de casa, não é bom fora de casa, pior ainda dentro de casa. Ele aprendeu que ele deveria andar como ele era, nu, sem maquiagem. E o Senhor diz assim para ele, para a nação, na verdade para o profeta Samuel, eu encontrei um homem que é segundo o meu coração. Às vezes alguém lê a palavra segundo o coração, como se ele fosse como Deus, ou como se ele fosse o máximo, ou como se Deus estivesse dizendo, olha, esse é a última bolacha do pacote. Não, é alguém íntegro, é alguém que está entendendo quem ele é, e quem o Senhor é. Eu encerro essa fala hoje, convidando você a perceber a partir do que o Senhor tem falado conosco, quem você é, quem eu sou, quem nós somos e quem é Deus. Para eu lidar com a minha natureza, com as minhas fraquezas, com os meus pecados, com os meus desvios,
para eu lidar com quem eu sou, para eu lidar com a mente confusa que eu tenho, para eu lidar com o coração duro que eu tenho, para eu lidar com o coração incrédulo que eu tenho, eu preciso lembrar e reconhecer quem eu sou. E quando eu vou diante do Senhor, eu estou despido. Alguém pode dizer para você que você é o máximo, principalmente sua mãe vai dizer isso. Você é show. E você chega diante do Senhor achando que você é show e sua mãe não está lá. Está só você e o Senhor. E o Senhor sabe quem você é. O Senhor sabe quem você é quando você está só, quando você está no escuro. Davi era esse homem que estava diante de Deus e sabia que ele não era ninguém. Aí ele diz assim: o Senhor é a minha rocha. O Senhor é o Altíssimo onde eu descanso. O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Quando ele vai lutar contra o Golias, ele fala assim: olha, você vem a mim com tecnologia humana, eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele tinha dependência do Senhor. A minha e a sua relação com Deus, o meu e o teu relacionamento com o Senhor, ele é mais saudável, mais curador, mais extraordinário, quanto mais despido diante dele você tiver, quanto mais íntegro você tiver diante dele. Davi, quando peca e faz as besteiras que ele fez, ele diz assim: Senhor, eu pequei contra ti, somente eu pequei e fiz o que era mal diante dos seus olhos. Senhor, não me afaste da sua presença, não tires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação. É o cara que diz: Senhor, eu sou o cocô do cavalo do bandido, mas sem o Senhor eu não vivo. Não tem paz, não tem alegria. Eu errei, Senhor, e talvez eu vou errar de novo amanhã, mas sem o Senhor eu não vivo. Eu preciso da sua santidade. Ele confessa, ele se arrepende, e o Senhor diz que ele é um homem que tem um coração que agrada a Deus. Vocês vão me buscar e vocês vão me achar quando me buscarem de todo o coração. O Senhor está perto, perto de quem? Dos que vivem sem máscara. Você aceita o desafio? Para viver sem máscara, a gente tem que arrancar muita coisa, hein, irmãos? Muita maquiagem. Eu e você, quando saímos de casa, a gente dá uma arrumada, olha no espelho, vê se está bom, às vezes pergunta para o esposo, para a esposa. Às vezes é melhor não perguntar, mas às vezes você pergunta, né? Como é que eu estou? Pode ser sincero. Por isso que às vezes é bom não perguntar. Mas você pergunta porque você está preocupado. Por quê? Porque você se preocupa com a imagem que os outros têm de você. E a imagem que você tem sobre si mesmo em relação a Deus? Nós não preocupamos com isso? O Senhor está perto de você, irmão? O Senhor está perto de você, meu irmão, minha irmã que está em casa, no hospital, que está na rua, no ônibus, no trabalho. O Senhor está perto de você? Sim. O quanto nós estamos sentindo Ele? A medida da minha integridade diante dEle. Jó diz assim: olha, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar para lá. Isso é consciência, irmãos, que Deus é justo, reto e bom. O Senhor deu, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é integridade. Integridade é o Pedro, que não se conhece. Deus te chamou para te salvar, mas enquanto você não for para o céu, Ele vai mostrar para você quem você é, e você não vai escapar disso. Você vai se decepcionar com você, mas Ele te conhece. Deus não se decepciona com você, mesmo assim Ele te chamou, e Ele te chamou para te deixar parecido com o Filho dEle, Jesus de Nazaré. Deus te conhece. Para de jogar diante de Deus, para de querer impressionar Deus, e sinta Deus na sua vida, tirando as máscaras, tirando as camadas, ficando só você mesmo diante dEle. Amém, irmãos? Amém. Deus tem dias de bênção para você. O Senhor quer estreitar a comunhão com você. Você quer sentir a alegria do Espírito Santo?
Você quer experimentar os dons espirituais? Você quer ver os dons espirituais fluindo na sua vida? Você quer receber o renovo do Espírito de Deus sobre a sua vida? Você quer falar com Deus e sentir a alegria e a glória de Deus na sua vida? Seja íntegro, ande nu diante de Deus. Não tenta convencer a Deus do quanto você merece. Convença a você mesmo o quanto você não merece. O quanto Deus é bom, reto e justo. Vamos orar? Deus tem dias de paz. Deus tem dias de cura. Deus tem dias de restauração na sua família, no seu casamento, nos seus relacionamentos. Quantas famílias, quantos casais lutando diante de Deus, um julgando o outro, um colocando o outro diante de Deus. Senhor, faz uma obra no meu marido. Aí o Deus está ouvindo a irmã. Ah, pois não. Aí o marido, Senhor, faz uma obra na minha mulher. Oh Deus, mas em quem que é para fazer a obra? No marido ou na mulher? Nós somos assim, irmãos. Mas quando você assume a responsabilidade da sua vida, você não terceiriza nada. E você se põe diante de Deus, dizendo o quanto você precisa dEle, como Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza e a sua rocha. E isso é com casal, relacionamento, família, crianças, sociedade. Vamos orar? Você está pronto para falar com o Senhor? Que mudança você quer para a sua vida? Que mudança você quer para a sua família? Comece dentro de si mesmo. Pai, nós oramos em nome do Teu Filho. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, que nos ensina que o Senhor está aqui, que o Senhor está comigo, que o Senhor é a minha rocha, que eu estou no Teu reino, que o Senhor é o meu rei, que o Senhor é justo e reto e bom. Mas como às vezes nós estamos tão impregnados de outras vozes, Senhor, como nós somos convidados, ó Pai, a usar maquiagens e vestimentas e roupas que não são nossas, como nós, como Pedro e como Paulo e como Davi e como tantos outros profetas Teus, se enganam consigo mesmo até encontrarem-se contigo, Senhor. E o Senhor vai nos mostrando quem nós somos e quem o Senhor é, e como o Senhor é bom, e como o Senhor não depende de nós para ser bom, nem depende dos nossos atos para ser misericordioso, nem depende da nossa justiça para ser justo. Senhor, nos ajude a perceber isso, para que o nosso coração esteja em paz, e nós nos sintamos seguros em Tuas mãos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Faze-nos, ó Deus, refletir a Tua glória, a Tua santidade e a Tua graça, e não refletirmos a nós mesmos, Senhor, nas autoimagens que vamos construindo. Limpa-nos, Senhor, purifica-nos, ó Deus, leva-nos, ó Deus, a andarmos sem máscaras, diante de Ti, para que os outros vejam a Sua glória em nós, e vejam que a Tua glória em nós está nos trazendo paz e bem, e manifestando a Tua salvação. Nós pedimos isso para a Tua glória, Senhor. Venha curar, Senhor, mentes e corações, sentimentos. Venha curar, Senhor amado, corpos que estão enfermos por conta dessa pressão, por conta das mentiras, dos enganos, Senhor, das máscaras, muitas vezes até dessa falta de integridade. Senhor, venha trazer cura sobre o Teu povo, sobre os relacionamentos, sobre as famílias, sobre os casais, para a glória do Teu nome, Senhor, para o nosso bem. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus.